O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, se aqui hoje nós estamos, Senhor, eu confiei na vossa graça. Louvado seja Deus que chegamos à Santa Missa e que, se aqui estamos, foi porque ouvimos a voz do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade. Pronto. O que é a piedade divina? Vim à missa. O maior ato de piedade é o ato de religião. Então, se aqui estamos vivendo a piedade divina. Continuemos. Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Ser regido, guardado, iluminado pelo Santo Anjo de Deus significa ser obediente. Primeiro, saber que Deus fala em nossa consciência, que Ele há uma inabitação divina, Ele está na nossa alma. Conhecer que Ele conosco está e obedecer a Ele. Então, se estamos aqui, foi porque obedecemos a voz do nosso Santo Anjo do Senhor. O anjo do Senhor não iria mandar você para outro canto, não? Sim? Não. O Santo Anjo do Senhor não iria mandar você para outro canto, mas sim para a Santa Missa. Então, amados irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura o Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza. Depois nós ouvimos no Evangelho a pergunta fundamental: quantos? É a pergunta do nosso coração. Senhor, vamos mudar a conjugação, né? Vamos tirar de um sujeito indeterminado e vamos trazer para um sujeito pessoal, né? Senhor, é verdade que são muitos que vão se salvar?
Então é uma pergunta que a pessoa não está muito comprometida ou preocupada com a sua salvação. Ela está assim, relaxada, pergunta a Jesus: se muitos vão se salvar, eu estou de boa, tranquilo. Qual a resposta de Jesus? Fazei todo o esforço possível, diz nosso Senhor. Para quê? Para entrar pela porta estreita. E pela porta estreita passa muitas ou poucas pessoas? Poucas. Mas nosso Senhor está excluindo a possibilidade de cada um de nós se salvar? Não. Ele está dizendo: faça todo esforço. A porta larga é a porta do relaxamento, da indiferença, da falta de compromisso, todos vão. Todos vão não tem uma relação íntima, uma relação pessoal com Jesus. E a primeira leitura é isto: o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Então, amados irmãos e irmãs, é um momento de a gente fazer um exame de consciência e de pedir a graça de Deus que melhore a nossa relação com Deus, melhore a nossa relação com o nosso patrono São José. Qual é a nossa relação com São José? Qual é a minha intimidade com ele? Qual é a minha relação com a Virgem Santíssima? E aí, melhorando esta relação, nós vamos estar nos preparando para quando a gente bater na porta do nosso juízo particular. Ouvimos a conclusão do Evangelho: muitos que são os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? São aqueles piedosos que se converteram em vida, que buscaram a piedade, que buscaram a graça, que com humildade pediram a graça de se santificar, que viveram os seus dias de maneira obediente a Deus, que deram a vida pelos seus sacramentos, pelo matrimônio, pela sua castidade em juventude, que anunciou a verdade, a palavra de Deus, que deu testemunho de Cristo aqui na terra. Aqueles que derem testemunho de mim aqui na terra, de Jesus, eu darei testemunho de vós junto do meu Pai. Então ele é o advogado, o paráclito, que disse que quando fosse para os céus iria enviar um outro advogado, que é o Espírito que emana do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo de Deus, que vem em nosso auxílio quando nós rezamos. Quando a gente sempre reza a liturgia das horas, a gente diz: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Um pedido humilíssimo para que Deus comece a atuar na nossa oração, que é a oração da igreja. E começamos a meditar os salmos e caminhando por sobre o espírito da igreja, que é a oração sálmica, nós vamos agradando a Deus e vamos nos conformando naquela oração. É por isso que é importantíssimo nós decorarmos as orações. O memorário de São José, que é o nosso patrono, que deveríamos saber temos que aprender, tarefinha de casa. E uma oração que a gente já sabe de cor, que a gente recita meditando, que é o Santo Rosário, com as orações de Pai Nosso, da Ave Maria e as meditações dos santos mistérios.
Então, amados irmãos e irmãs, veja, não é uma tarefa muito difícil. Nosso Senhor Jesus, na sua igreja, nos dá o itinerário de a gente encontrar o nosso lugarzinho no céu, a nossa morada na vida eterna. Então, católico, vai te conformar, vice? Vai te conformar a tua vida à vida da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Senhor, se eu não estou na tua vontade, dizia Santa Joana d'Arc, me coloca. Senhor, me coloca na tua santa vontade. Tiveram uma presunção de perguntar a ela se ela estava na graça de Deus, e ela disse: não. Bom, eu sei que estou pela minha confissão, mas se eu não estou, que o Senhor me coloque. Então, amados irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus a graça de nós. Senhor, me ajuda a me conformar à tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Quem sabe? A vontade da igreja. Todos os santos seguindo a igreja, fazendo a tarefa de casa dos sacramentos. Onde é que começa a vontade de Deus na igreja? Na pia batismal. Depois, catequese. Depois, comunhão. Depois, crisma. Depois, matrimônio, ou uma especial consagração a Deus em uma vida religiosa. E esta é a conformação com a vontade de Deus. Se fizermos a tarefinha de casa, a gente vai pedindo, Deus vai fazendo. Vamos pedindo e Deus vai fazendo, né? Vamos lá? Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo a graça de, então, assim seguirmos e que sejamos estes que são acolhidos quando batermos a porta, nos esforçando dia após dia por entrar pela porta estreita. Se entramos na porta larga da evangelização, a evangelização vai nos ajudando a crescer para que o reino de Deus ele vá sendo vislumbrado e contemplado no nosso testemunho de vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.